Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Glória a Deus. Você encontrou a sua Bíblia aí? Quem encontrou, dá glória a Deus. Que maravilha. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15 em diante, diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Glória a Deus. Você está aí adorando o nome de Deus? Sente aí adorando, exaltando o nome do Senhor. Ainda nos resta um pouquinho de tempo, e o que vir virá e não tardará. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Eu estive ministrando a segunda-feira passada sobre o modelo da Igreja de Cristo, e nós discorremos naquela ocasião sobre ter testemunho, e nos embebemos naquele texto de Mateus 28, 18 a 20, de uma forma tão maravilhosa que Deus nos conduziu naquela segunda-feira passada. E ficou para falar de ser exemplo, mas no decorrer do tempo o Espírito Santo nos faz pensar isso aqui esta noite. E aí eu reitero a introdução da minha fala naquele dia, dizendo que nós somos igreja de Cristo na face da terra. A nossa fundação é cristocêntrica. Nós não somos resultado de um pensamento humano, nós não somos uma filosofia feita pelos homens, não somos também uma organização estabelecida por regras, por normas puramente humanas. Não, nós somos a Igreja de Cristo caminhando na terra até chegar no céu. A etimologia da palavra igreja significa eclésia, que é justamente tirados para fora. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deus permitiu que nós andássemos aqui no mundo com data marcada, e ela encerra quando esta igreja for arrebatada. A igreja um dia será arrebatada. Foi isso que nós pregamos este final de semana ali na congregação Monte Sinai. E Deus continua disposto em enviar o seu Filho amado novamente, à segunda vinda, para buscar a sua igreja, e nós seremos arrebatados com ele. Mas enquanto a igreja, amados irmãos, ela não sobe, enquanto a igreja não é arrebatada, ela tem um modelo, ela tem uma característica, ela tem aspectos a ser mantido sobre a terra. Ela precisa deixar a sua identidade, a sua marca sempre presente. O mundo não pode roubar a nossa beleza. O mundo e as suas mazelas
não pode tirar o nosso modelo de igreja de Cristo. Nada, absolutamente nada nesta terra, ainda que possa aparentar ser proveitosa, ainda que possa ser algo vindo de um pensamento coerente, de uma vontade de uma grande maioria, de um desejo do povo, mas se não tiver alicerçado na palavra, se não tiver comprometido com esta palavra da qual nós pregamos, não podemos considerar, não podemos abraçar, não podemos dar ouvido e não podemos fazer parte, porque nós somos santos, lavados, comprados, redimidos no sangue do Cordeiro. E como eu disse, nós somos testemunha de Cristo na terra. E a segunda parte que eu quero trazer à igreja aqui esta noite é que nós somos exemplo. Nós somos exemplo porque temos uma referência maior. Nós somos exemplo porque pertencemos a um sacerdócio. Nós somos exemplos porque somos identidade de alguém. Assim como o homem foi criado à imagem, à semelhança de Deus, lá no jardim do Éden, assim como Deus criou o mundo, estabeleceu a imagem, a semelhança dele no homem, apesar de o pecado ter roubado esta comunhão, dilacerado o homem diante de Deus, mas o Eterno não deixou, não desistiu. Ele tinha um plano traçado e ele cumpriu. Ele enviou o seu Filho amado, e o seu Filho amado a vir à terra, ele estabeleceu a igreja. Ele deu aos homens uma oportunidade de se voltar para ele, e a igreja está hoje na terra fazendo a diferença. E aí nós somos exemplo. Nós somos exemplo dos fiéis, como diz Atos dos Apóstolos, daqueles que vieram primeiro, daqueles que foram os primeiros no processo do desenvolvimento da igreja na face da terra, a partir do registro de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero que você pense um pouquinho comigo, eu quero que você reflita um pouquinho comigo. Nós somos exemplo dos fiéis, mas os fiéis, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, a igreja primitiva, a primeira liderança, os primeiros cristãos, os galileus, os chamados os nazarenos, sim, aqueles que foram identificados, apesar de ser judeus, apesar de ser grego, apesar de ser gentios, eles foram identificados como igreja de Cristo. Mas aonde está a origem deles? A origem deles está em Cristo. Se você falar com Pedro e analisar os textos de Pedro, alguém chega com Pedro e diz assim: Pedro, tu também é um dos dele. Porque disseram isso para Pedro, porque a voz de Pedro era que nem a voz do Nazareno, o andar de Pedro era que nem a voz do Nazareno, que nem o andar do Nazareno, o jeito de se manifestar, o jeito de se compor, as vestimentas petrinas eram que nem a vestimenta de Cristo. E aí, quando Cristo está sendo entregue para um grande julgamento, Pedro está assistindo de longe. Ele com a sua boca, ele nega Jesus, mas a sua vestimenta não pôde negar, o seu andar não pôde negar, os seus olhos não puderam negar, a sua vida não pode negar. Sabe por quê? Porque estava já dentro dele o exemplo de Cristo. Apesar da fraqueza do homem, apesar da fraqueza de Pedro, mas olhava para Pedro, olhava-se para Jesus. A aplicação pessoal que eu trago aqui esta noite para você, crente: alguém olha para você, mas não pode olhar para você e ver o mundo. Alguém olha para nós, mas não pode olhar para nós e ver as belezas do mundo. Alguém olha para o nosso andar, para o nosso modo de negociar, para o nosso modo de agir, para o nosso modo de conversar, até mesmo observa as nossas gírias, mas elas não são da terra, elas são do céu, porque nós somos exemplo de Cristo na face da terra. Só quem é exemplo de Cristo, levanta a tua mão de adorador e exalta o nome de Deus. A primeira marca, irmão, que identifica você como exemplo de Cristo é o dia da tua conversão. No dia da tua conversão,
tu te torna nova criatura. É lindo o que Deus fez com a igreja. Nós estávamos condenados, nós estávamos subjugados ao erro. A nossa consciência era impura, os nossos pensamentos eram maléficos, o nosso andar era para o caminho da perdição, as nossas práticas, as nossas atitudes eram levianas. Aí no dia que nós abrimos o nosso coração para Cristo, houve uma conversão. É mais ou menos assim: você ia daqui para ali em uma certa direção, com uma certa objetividade, com um certo propósito, com uma certa intenção no coração, mas você se encontrou com Jesus, você fez conversão, você voltou. Esse caminho aí não presta, esse caminho aí não serve, esse caminho aí não ajuda, esse caminho aí não vai me levar para a glória, esse caminho aí não vai me conduzir a não ser a perdição. Que caminho você escolheu? O caminho de Cristo, o autor da nossa salvação, o Deus Todo-Poderoso. Só quem veio aqui adorar Ele esta noite, só quem veio aqui receber essa palavra, abre a sua boca de adorar Ele. O dia da nossa conversão está em Efésios 2:10. Nova criatura. O que houve, pastor? Houve uma harmonia, houve uma perfeição. É por isso que Jesus disse para os discípulos: ser perfeito como eu sou perfeito. Harmonia. Nós nos parecemos, nós somos semelhantes, nós somos imagem, nós somos igualzinhos, nós temos um jeitão, a nossa fala é igual, o nosso caminhar é igual, as nossas atitudes são iguais, porque nós não somos mais do mundo. O pecado já não opera em nós somos de Cristo. Só quem se converteu a Ele, só quem um dia abriu o coração para Ele. Ei, você não pode viver mais como era, você não pode andar mais como era, você não pode caminhar como caminhava antes. Ei, você não pode viver como você vivia antes da conversão. A conversão de Cristo mudou você. Sabe como se fabrica uma coisa? Sabe como se constrói uma coisa? O construtor sempre pega aquilo que está próximo dele, sempre pega aquilo que está sob sua mão, sob o seu poder, e aí ele fabrica, e aí ele constrói. O próprio Deus fez isso. Ele cria o mundo, estabelece o mundo, e quando ele cria o homem, ele pega do pó da terra e faz um boneco de argila, e depois ele pega um outro elemento que não é da terra, é dele, do próprio Deus, o fôlego de vida. A Bíblia diz que ele sopra sobre aquele boneco e ele se torna alma vivente. Aí quando Deus foi criar a igreja, ele fez do mesmo jeito. Ele poderia mandar um anjo, ele poderia mandar um querubim, ele poderia mandar um serafim, ele poderia procurar na terra um justo e colocaria sobre ele tal responsabilidade. Sabe o que ele faz? Ele pega o que ele tem mais perto dele, ele pega o que ele tem mais próximo dele. Ele pega o filho dele e diz: eu vou estabelecer uma nova história na terra. Tu vai para lá, tu morre por eles, tu sara todas as enfermidades dele, tu cura todas as mazelas que o pecado os tirou de mim, tu resgata ele, tu converte eles para mim. Eu vou fazer deles nova criatura. Só quem foi alcançado agora o nome dele. Aí está aqui os versículos. Aí está aí os versículos, capítulo 2 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 da segunda carta, o versículo 15 diz assim: e ele morreu por todos. E ele morreu por todos. Aqui a primeira ideia da nossa conversão é que ele não faz acepção de pessoa. Se você era um drogado, hoje você não é mais drogado, porque você é nova criatura. Se você era um
prostituto, hoje você não é mais prostituto, porque você é nova criatura. Se você era imoral, agora você não é mais imoral, porque você é nova criatura. Se você era mentiroso, agora você não é mais mentiroso, porque você é nova criatura. Se você enganava, se você trapaceava, se você era hipócrita, se você fingia que era, negava o que era na essência, agora não, agora você é transformado pela renovação do vosso entendimento, e agora nós somos criatura dele. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos agora morada, casa de Deus. Nós somos agora sustentação do Evangelho na terra. Olham para você e assistam, veem, pegam, participam do Santo Evangelho, porque além de testemunha, você é exemplo de Cristo na terra. Agora, se você anda flertando com o mundo, se você anda praticando coisas ilícitas, dentro da igreja é uma bênção, é uma maravilha, mas da porta principal para fora, você perde a perspectiva, perde a visão cristã, perde, deixa de lado, esquece o ensino bíblico. Eu sinto muito, você ainda não se converteu a Cristo. Se você diz que é crente, engana o irmão. Se você diz que é crente, engana a sua esposa. Se você diz que é crente, engana o seu esposo. Se você diz que é crente e traz problema para a comunidade. Se você diz que é crente e traz problema para a sua rua, para o seu bairro. Se você diz que é crente e está trazendo problema para o teu vizinho, para o irmão que mora dentro da tua casa, eu sinto muito, essa tua conversão é marota, essa tua conversão é tupiniquim. Você não se converteu, porque quem se converte muda de direção. Quem se converte anda no outro caminho. Então foi para todos, não escapou ninguém. Pastor, eu sou o pior. Pastor, eu não prestava. Pastor, eu era coisa ruim. Mas Jesus te transformou e fez coisa boa, coisa maravilhosa. Como é que foi isso? Olha só. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Acabou a vontade própria agora. Você não tem mais vontade própria. Se tu ainda anda legalizando a tua vida cristã segundo a tua vontade, a conversão não aconteceu em ti. E aí você não é exemplo. Amém? Jesus disse isso na cruz do Calvário. Ele disse assim: Pai, passa de mim esse caso. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero isso não. Não é minha vontade. Tu é Deus, tu é inteligente, cria uma ideia nova e agora. Mas ele faz assim: não é a minha vontade que deve prevalecer aqui, é a vontade do meu Pai. E sabe o que ele diz? Ele diz: Pai, mas seja feita a tua. Sugiro você manter sua Bíblia aberta. Aí ele diz assim: mas para aquele que por eles morreu e
ressuscitou. Aleluia. Qualquer uma outra influência no mundo só morreu, deu a vida. Nós temos muitos nomes a citar: Sócrates, Platão, Aristóteles, grandes pensadores da filosofia, e até hoje estão aí nos melhores livros nas academias. Nós temos nessa sociedade chamada Brasil santo para tudo quanto é gosto. E eu não vou citar nem o nome deles aqui, porque santo não são. Santos somos nós. Por quê, pastor? Porque todos eles morreram assim como nós vamos morrer. Só que nenhum deles ressuscitou. O nosso Cristo ressuscitou, e nós vamos ressuscitar com Ele. Então presta atenção. Se tu morrer e nunca mais ressuscitar, tu não é santo. Aí está o segredo do cristianismo. Aí está o segredo da igreja. Se vira para o irmão que está do seu lado e diz: tu já está morto. Se vira para ele: tu já está morto. Fala para ele, moço. Pergunte para ele: tu já está morto. Te prepara que tu vai ressuscitar então. Nós estamos mortos para o mundo e toda a sua mazela, mas seremos ressuscitados com Cristo. Só quem vai para lá, só quem entendeu, só quem entendeu agora. Está aqui, ó. Está aqui. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Cadê a nova criatura? Cadê o novo crente? Cadê ele? Eu vou te explicar. Lembra que eu disse na pregação passada que nós éramos como fantasma na terra? Pois é. Nós estamos mortos para o mundo. É claro que você está aí respirando, né? Aqui estou eu respirando, mas para o mundo nós estamos mortos. O crente que ainda não entende isso, ele fica vulnerável ao pecado. Segunda-feira ele vem na igreja, ele recebe o sermão, a alma dele se alegra, mas na terça-feira ele começa a ficar vulnerável. Na quarta-feira ele fica mais fraco, aí ele não vai para a missão índia, ele não ajuda, ele não participa. Quando é quinta-feira ele está pecando, ele está falhando. Na sexta-feira ele não vem nem no culto, que não tem força para voltar para a igreja. No sábado ele vira sabatista, e no domingo ele me aparece com a cara mais lambida, dizendo: eu quero recomeçar. Ei, lava as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, limpa a tua mente no sangue do Cordeiro. Ei, tenha um caráter bíblico, tenha uma consciência cristã, caminhe como caminha a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer na sua vida. Coloca a tua mão para receber, coloca a tua mão para receber. Se você pratica coisa errada, pare, porque você se converteu a Cristo. Se você machuca alguém, pare, porque você se converteu a Cristo. Se você entristece o Espírito Santo dentro de você, pare, porque você se converteu a Cristo. Se você gosta de entristecer a causa do reino, se você gosta de machucar a obra de Deus, pare, porque você é nova criatura. Você era lá do mundo, você falava mal dos crentes. Você era mal lá do mundo, você falava mal das pessoas. Você era lá do mundo, chamava a gente de quadrado e jeitinha. Só que nós somos igreja, agora você faz parte dela. Portanto, tome vergonha na sua crença e seja exemplo de Cristo na terra. Aí eu morri, eu sou um fantasma. Agora eu vou ressuscitar um dia. Nenhum deles, Buda, Allan Kardec,
nós, quem conhece Ele, quem adora a Ele, quem serve a Ele. O que vai acontecer conosco? Como exemplo, seremos ressuscitados. Agora a nossa ressurreição vai ser muito linda. A gente vai ser ressurreto em um corpo glorioso. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 17 adiante: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados em um abrir, fechar de olhos, quando ecoar a última trombeta. Só quem está aguardando a volta de Cristo, só quem está aguardando. Então, te prepara para ressuscitar, te prepara, porque a igreja vai ser levada para a glória, mas só vai subir quem foi exemplo. Tem um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 em diante. Esse texto ali é escatológico, diz assim a voz profética aos varões galileus que estavam lá no Monte Olivar: varão galileu, que estás a observar? Esse Cristo entre vós está vindo subir, um dia ele há de voltar. Esta narrativa bíblica não é para a igreja, é para a segunda fase da segunda volta de Cristo. Cristo vai descer com a igreja depois que ela for arrebatada, lá no Monte das Oliveiras. Vai abrir um monte bem no meio, guerra do Armagedon, e a igreja só de camarote vai assistir toda essa peleja. Só que o texto ele tem uma coisa linda, o texto tem uma coisa maravilhosa. Os varões galileus estavam ali, aproximadamente 500 crentes. Eu falei na pregação de segunda-feira passada, de repente Jesus começa a levitar, de repente Jesus começa a subir, aí um olha para o outro: o que é isso? É ele que está indo para a glória, é ele que está voltando. Ele disse que ia para o Pai, ele disse que ia voltar, ele está voltando. É por isso que a voz profética de Deus disse: varões Galileu, o que estás a observar vai acontecer de novo. Vocês vão ver de novo, a igreja estará na glória, vai assistir de camarote Jesus ressurreto. Agora imagine o Pai, imagine os anjos, imagine o próprio Cristo. Arrebatamento da igreja. Que dia e que hora, pastor? Não sei. Isso eu não sei o que dizer. Ah, se eu soubesse. Jesus próprio disse: nem o filho sabe o dia e a hora que há de vir o Filho de Deus. Aí você sobe, só quem vai para lá ficar de pé. Aí você só vou parar bem aqui, o horário estourou. Aí você sobe para onde? Você sobe para as nuvens primeiro, na entrada do céu, igualzinho no Monte Olivar, igualzinho, o mesmo exemplo. Você vai simplesmente levitar, vai subindo, para se encontrar o mesmo exemplo, vai se encontrar com Cristo nos ares. Aí você vai se aproximar do Salvador do mundo. A primeira coisa que nós somos brasileiros, curioso danado, a gente vai olhar para as mãos dele, a gente vai ver as marcas da cruz. Se você estiver do meu lado, bem pertinho de mim, eu vou dizer para você: não te disse que era desse jeito. Eu não preguei para ti, crente. Olha aí, o Salvador do mundo. Quem crê nessa profecia? Quem crê nessa profecia? Quem aguarda essa profecia? Então, dê exemplo como igreja de Cristo. Aí eu vou concluir aqui. Só quem está recebendo adora. Só quem está recebendo glorifica. Só quem está recebendo exalta é para sentir a glória de Deus. Chama na gaga, louva na tu vai te alegrar mais um pouquinho hoje. Tu vai te alegrar mais um pouco hoje. Anababaia, sotequebia, anabaga, chorabagaia, rebalaba, escuterrebia, anabaga,
ela tem que viver como Cristo viveu. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, eu leio para você, na primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo número 12, ele diz assim: ninguém despreza a tua mocidade. Olha, ele linka o exemplo da igreja, ele diz assim: mas ser o exemplo dos fiéis. Quem são os fiéis? Os exemplos de Cristo. Aí ele diz: os exemplos dos fiéis na palavra, no trato, isso é o comportamento, no amor, no espírito. Aqui não é espírito maiúsculo, não é Espírito Santo, é o seu espírito. Nós aprendemos domingo retrasado na escola bíblica dominical que o nosso espírito é o invólucro da nossa alma. E eu costumo dizer que o espírito é a residência de Deus no homem, teologicamente falando. Então, se Jesus não está no teu espírito, tu não é exemplo dos fiéis. Porque quem é exemplo dos fiéis, o seu espírito é governado pela presença de Deus dentro dele, dentro dele, dentro dele. E diz mais, na fé, na pureza. Pastor, para eu ser o exemplo, o que é que eu preciso fazer? Está aqui o recadinho de Paulo para Timóteo, que serve para você. Persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom de Deus que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição da mão dos presbíteros. Medita nestas coisas, ocupa-te nela, para que haja aproveitamento. Só quem está entendendo da glória. Canta mais um aqui para nós, vai. Só mais um, meu filho. Enquanto a gente acaba. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não seja um mau exemplo para esta igreja, cara. Não confunda cristianismo com qualquer banalização do mundo neopentecostal aí. Olha aqui para mim, que Deus está mandando te dar um recado. Olha aqui para mim. Não suja o nome desta igreja que está ali fora, escrito Assembleia de Deus. Não mela, não suja o teu cartão de membro, que tu diz ser membro desta igreja. Ei, o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, não deixe ninguém manchar o nome da igreja que vai ser arrebatada. Repreende ele assim: não faça isso, você é crente, você tem que dar exemplo. Eu peço aos obreiros que façam isso. Se ele é caloteiro, diz para ele: não, você é nova criatura, para de dar calote. Se ele faz algo que desagrada o letreiro desta igreja, o nome da igreja e o nome do dono da igreja, diga para ele: ei, te acalma, não é assim que funciona. Nós somos diferentes. Quem está entendendo, adora. Quem está entendendo, glorifica. Quem está entendendo, exalta o nome do Senhor. O Senhor manda dizer para você: você é exemplo, você é exemplo, você é exemplo, você é exemplo na escola, você é exemplo no trabalho, você é exemplo na rua, você é exemplo na feira, você é exemplo viajando sozinho, em um carro, no ônibus, no coletivo. Você é exemplo. Pode cantar, meu filho. Aleluia. Levanta a tua mão para receber. Aleluia, Deus. Ele vai cantar. E Deus vai continuar falando contigo. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser vir aqui à frente, receber uma oração, sabe seu lugar. Hoje eu fui te procurar. Sobe aqui, vai. Pode subir, meu filho. Onde você abre seu coração. Aproveita. Esperei com tudo que me pedi.
mas você não foi. Onde é que você está? Vai derramar uma Já glória. não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Ainda vou estar. Meu filho, no santo lugar, sarar suas feridas. Lá naquela cruz, filho, nada irá. Escute a voz do Senhor. Já não ouço mais a sua voz. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Ainda não está naquele lugar. Meu filho, Só quem quer saber se foi na cruz. impedi de te amar. Sente a presença dele. Filho de minha vida, e eu não te quis para viver assim tão longe. Meu filho, filho, eu inspirei um compositor só pra te dizer te amo. Diga. Faça essa oração, faça. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo, Pai. Diga a ele, diga, diga, diga.
Senhor, abençoa essa cidade, Pai. Abençoa a cidade de Viseu e o município. Guarda o pastor, guarda o seu pastorado nessa casa, nessa igreja, nessa cidade. Que todos possam ver a glória de Deus na vida dele, Pai, da sua família, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Se alguém aqui que quer se reconciliar com Deus, se alguém que quer aceitar a Jesus, sai do seu lugar e aceite a Jesus. Se alguém que quer fazer